a Ti toda a gratidão do nosso coração. Porque, Pai, vivemos um dia que o Senhor criou para nós, para nos alegrarmos e regozijarmos nele. E nós terminamos esse dia na Tua casa, tributando a Ti o que Te é devido. Porque, Senhor, tudo que faz parte da nossa vida vem das Tuas mãos. A começar da própria vida. Não há nada que temos e que faz parte da nossa existência, não há nada que temos que Tu não nos tenhas dado. Para o trabalho, inteligência, disposição, condições físicas, orgânicas, emocionais, espirituais, em tudo, na nossa mesa, na nossa despensa, tudo é provido por Ti. Mas muitas vezes, Senhor, no momento em de devolvermos a Ti o que Te pertence, o nosso coração claudica, o nosso coração fica em suspense, quando ao contrário, devíamos ter o nosso coração feliz por devolvermos a Ti o que é Teu. Então, obrigado pelos fiéis, por aqueles que, com alegria, trazem ao gasofilácio o resultado da Tua ordenança. Dá inteligência, capacita os que direcionam os valores, porque Tu sabes, Senhor, que tudo aqui está debaixo da Tua direção. Consagramos a Ti os valores e as vidas daqueles que, com alegria e fidelidade, vieram diante do altar. E os que não puderam, Senhor, abre as portas e dá esta mesma alegria a toda a Tua igreja. Eu Te peço agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Oh, Jesus. Paz do Senhor. Amém. Já que vocês sentaram, vamos ficar em pé. Eu quero orar agora pela ministração da palavra do Senhor. Por ela, não precisamos orar porque ela já é abençoada. Mas a ministração precisa da bênção do Senhor. Então, quero orar para que Deus prepare o teu coração. O meu coração, porque eu também vou ouvir o que o Senhor vai falar. E eu quero sair daqui diferente de como eu entrei. Eu entrei cansado. E sei que vou sair renovado. Por que eu digo isso? Porque é um jargão? Não. Porque a palavra diz que a presença de Deus nos faz descansar. Então, se Ele está presente, todo o cansaço vai embora. Você crê nisso? Precisamos crer, porque quem crê jamais será frustrado na sua expectativa. Pai, me coloco agora em Tuas mãos, para cumprir o que Tu queres. Clamo agora pelos nossos corações, porque se ouvirmos a Tua voz, compreendermos a Tua palavra e transportá-las para um coração aberto, teremos alegria de ver, Senhor, a Tua abundante graça a nos cobrir através desta ministração. Fala conosco.
Ensina-nos, Senhor, para que possamos, compreendendo a Tua palavra e guardando-a, não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, eu te peço agradecido. Amém. Amém. Agora podemos assentar, que vocês não vão levantar mais. Meus irmãos, quando nós queremos falar com uma autoridade, nós precisamos saber como se comportar diante dela. Quando pedimos uma audiência a alguém de liderança, e que vemos neste alguém uma pessoa que pode nos ajudar, nós não entramos de qualquer forma na presença dessa autoridade. E muito menos sem avisar, para entrar no seu gabinete, enfim, no seu recinto de atendimento. Nós marcamos, nos preparamos, não vamos de qualquer forma ao gabinete dessa autoridade. Sempre você procura estar bem, para ser bem recebido. E quando entra, normalmente cumprimenta agradecendo por aquela autoridade lhe abrir as portas do atendimento. E eu lhe faço uma pergunta: e Deus? Como é que eu compareço diante de um encontro com Ele? Pensemos bem. De que forma eu me apresento a Ele? Uma autoridade que é soberana em tudo. Uma autoridade que age na minha vida, não só nas minhas necessidades, quando me preparo para entrar na presença dEle, mas também para receber o que Ele faz além do que eu penso e imagino que Ele vai me dar. Como é que eu compareço diante de Deus? Eu quero falar sobre duas posturas diante desse Senhor. Abra a tua Bíblia, mantendo-a aberta, no livro de Joel. No capítulo 2. Versos 12 e 13. Eu quero que você, não pode ficar, já oramos, não é? Quero que você compreenda. Irmãos, eu quero esmiuçar, como se fosse uma EBD infantil. Eu quero falar com crianças hoje. Aí alguém diz assim: nossa, eu já sou adulto. E por que o pastor quer fazer com que eu entenda como uma criança? Eu vou te dizer uma coisa: quem não se tornar como criança nunca vai entrar no reino dos céus. Então, vire bebê logo. E comece a aprender o que talvez muitas vezes você não deu tanta atenção. Porque a rotina de vir a um culto, muitas vezes, me impede de eu enxergar riquezas novas.
Quantas vezes você está aqui, fisicamente, mas a tua mente está longe? Quantas vezes você está sentado, alguém ministrando, e você está dizendo: meu Deus, amanhã eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, amanhã eu tenho um compromisso, amanhã eu tenho uma responsabilidade, amanhã eu tenho um pagamento, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, e a palavra vai sendo ministrada e a tua cabeça longe. Ontem eu tive um momento com o louvor da igreja, e eu dizia a eles que 2026 vai ser muito diferente de 2025. Eu sei que ninguém deu amém, porque eu não falei se para mais ou para menos. Ficam tudo na expectativa. Quem crê no Senhor sabe que é para mais. Então dá amém. Hã? Que dúvida é essa? Quem duvida, nunca alcança. Eu dizia a eles: deverá ser um ano pior do que o de 2025. Pastor, você é pessimista? Não, eu falei, não, sou realista. E sou fiel ao que a palavra diz. Você crê que Jesus está para voltar? Não, você crê? Vamos falar a verdade, irmãos. Se você não crê, não diga amém, porque é uma mentira. Mas você crê que Ele está para voltar? Então a volta do Senhor, quanto mais se aproxima, mais deixa o diabo irado. Mais ele quer destruir o que Deus comprou. Deus te comprou? Através de Jesus Cristo, Deus te comprou? Então você é alvo do inimigo. Mas há um detalhe, que o Senhor imputou no meu coração, e eu ontem falava com a equipe de louvor. Vai ser um ano em que nós vamos recuperar terrenos perdidos. Perdas. Coisas que foram, que Deus te deu, e que você se viu privado. No pior momento da humanidade, Deus vai nos permitir ser para nós os melhores momentos. Eu vou ver no pior momento de carestia do mundo, eu vou ver a minha mesa farta. Eu vou ver, eu vou deitar agradecido ao Senhor. Mas vai ser um ano também em que Deus vai cobrar muito de nós no servir a Ele. Chega de sombra e água fresca. Tem muitos que falam assim: não, o pastor é muito bonzinho. O pastor bonzinho vai encerrar a carreira. E vai entrar um pastor realista, com o mesmo nome, no mesmo corpo, pregando a mesma coisa. Mas nós vamos buscar. Aliás, segunda-feira, nós tivemos um culto dos homens maravilhoso. Não foi quem esteve aqui? Na reunião de oração de terça-feira, foi uma reunião maravilhosa. Quem esteve aqui, se prepare para receber a razão da nossa oração. Nós oramos pelos nossos filhos. Tem gente que os filhos estão longe, o Senhor vai buscar. Você entendeu? O Senhor vai buscar. Nós não podemos, mas Ele pode. E nós choramos aqui. Eu vi lágrimas que eu nunca tinha visto.
por obedecermos o que o Senhor tinha ordenado. E agora as nossas reuniões de oração terão finalidades fortes. Eu já te convido, sei que não gosta muito de orar, porque eu vou dizer uma coisa para você, quase ninguém gosta de orar. Orar é cansativo, não é? É ou não é? Se não fosse cansativo, você orava. Orar é para valente. Que quando desperta às 3, 4 horas da manhã, ao invés de ficar lutando para dormir de novo, fala, opa, tem finalidade de eu ter acordado. Aí vai para o lugar secreto. E ali se encontra com o Senhor enquanto todos dormem. Nós vamos buscar a Deus como Ele é. E experimentar dele o que nunca experimentamos. Então você se prepare, porque vai começar o tempo do Senhor chacoalhar a árvore. E Ele vai chacoalhar quem produz, não é quem está. Por isso que o galho que não produz, Ele corta. Mas o que produz, Ele limpa, poda, para que produza mais ainda. Então eu quero hoje falar um pouquinho com os irmãos como crianças. Joel, ele começa dizendo assim, ainda assim, 2:12, ainda assim, e ele diz algo a seguir importante, o quê? Agora mesmo. Então ele está te dando um segmento da conquista de uma postura de algo diante de Deus. Ele diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Falar com Deus não é apertar um botão e começar. Falar com Deus tem algumas coisas que faz parte do momento cerimonialista. Nossos irmãos aqui, 2 casados recentemente, convite estava lá, traje social, não é? Quem já casou, fez isso, né? Início, horário, tal hora. Ainda que noiva é tudo desobediente, nunca chega na hora. Isso para não falar dos padrinhos. Festa, vai ter festa na cerimônia. A palavra também nos veste para podermos chegar à presença do noivo. E nós temos que nos vestir bem porque a noiva somos nós. Você lembra do teu tempo de namoro, quem é casado? Lembra? Eu já contei aqui minha história. Eu saí de São Paulo, viajava 2h30, para ver algo 10 minutos no intervalo da escola. Eu voltava, gente, arrebatado. Cansado. Que eu ia renovado na volta. Chegava até a dormir no volante. Virava na rodovia e pegava um barranco. Mesmo assim, com roda tudo torta da pancada, vinha para casa feliz. 10 minutos no intervalo da escola. Meu Deus, que coisa boa. Imagine para encontrarmos com o noivo.
ele traz para nós agora algumas ordenanças. A primeira é: convertei-vos. Ele está nesse primeiro nível, nos tratando como alguém que ainda não o conhece, na sua total soberania. Porque converter-se é mudar radicalmente a direção. Você estava indo, volta. Quando você vai ao encontro do Senhor, você vai de uma forma, mas quando você volta de outra. E sempre com uma marca. Jacó, conversamos ontem aí com meu querido Arthur. Jacó tem uma noite, ele cansado da viagem, porque 20 anos ele fugiu do irmão Esaú, por tê-lo enganado. 20 anos. Colheu produtos amargos, frutos amargos da sua atitude. Deus o honrou porque ele valorizava o que Deus valorizava, primogenitura. O irmão não, o irmão entregou de graça, a troco de um guisado. Mas ele, cansado da viagem, ele deita num... E ele ali coloca uma pedra como cabeceiro, como travesseiro para a sua cabeça. E ele sonha. E eu não vou falar do sonho, já preguei aqui várias vezes sobre a escada, mas hoje eu não vou falar dela. Eu vou falar de que chega um momento, aquele lugar se torna o quê? Betel, que quer dizer casa de pão, casa de alimento, casa de sustento. Chega um ponto de dizer: Deus está neste lugar e eu não sabia. Assim, tem muitos de nós. Vai à igreja, vem à igreja, assiste os cultos, é até leal nos cultos, mas muitas vezes tem que dizer: Deus está nesse lugar e eu não sabia. E ele precisava passar por um acontecimento. E vem um anjo e se apresenta a ele. E naquele momento que ele vê, ele se abraça com o anjo, ele se atarraca com o anjo, e ele luta com o anjo a noite toda. E ele dizia para o anjo o seguinte: enquanto tu não me abençoares, eu não te largo. Essa valentia Deus ama, em quem muitas vezes não está como Ele quer, mas quando a oportunidade fala: eu não te deixo enquanto eu não receber a tua bênção. E quando o dia vai raiando, e o anjo dizia: eu preciso ir, deixa-me ir. E ele diz: não te largo. E o anjo, para ir embora daquele encontro, toca-lhe a juntura da coxa. Então eu quero dizer para você, Jacó vai para aquele encontro andando assim. E ele volta do encontro andando assim. Todo encontro com Deus deixa marca. Todo encontro com o Senhor deixa marca. E é essa marca que eu preciso ter. Então o Senhor diz o quê? Ainda assim, quer dizer, com todos os defeitos, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com tanta distância, pelo fato, com tanta ignorância de me conhecer, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Mude a tua mentalidade, mude a tua forma de viver, é conversão. Convertei-vos a mim de todo o coração. E aí ele diz assim: e isso com o quê? Jejum, que mais? Choro, com pranto.
conversão tem atitudes. E a conversão é marcada pelas marcas da atitude. Você sabe o que é jejum? Jejum é deixar de comer o que é bom e passar a comer o que é ótimo. Jejum é ter fome em Deus. Jejum é ter fome de Deus, é querer comer dele. Jesus disse: quem não comer de mim não tem parte comigo. Então o jejum é eu deixar o que é bom e agora desejar comer o que é ótimo. É eu deixar de comer aquilo que vai fortalecer uma condição humana e terrena, e eu comer algo que vai dar vida ao que há no meu interior, vida espiritual. Este é o verdadeiro jejum. Isaías 58 faz isso, fala isso. Jejum é eu dizer: Senhor, eu abro mão agora daquilo que o meu organismo e o meu corpo deseja, para me alimentar do que a minha alma precisa. Isto é jejum. Não é se martirizar. Tanto que a palavra diz: quando jejuardes, não demonstre na tua fisionomia que você está jejuando. Tem gente que está jejuando, ele faz assim na frente da padaria. Não posso nem ver. Se passa e tem aquele televisão de cachorro, frango assado, esse cheiro é terrível para mim, meu Deus, tem misericórdia, eu vou cair. Jejum não é sofrimento, jejum é banquete, mas é um banquete que não tem comida terrena, tem uma comida interna. Este é jejum verdadeiro. Então ele está dizendo: para você ter a marca da conversão, você precisa chorar, prantear. Olha o que ele fala: chorar, prantear e jejuar. Você precisa abrir mão de você para adquirir a mim. Os irmãos estão compreendendo? E aí ele continua dizendo agora no verso seguinte: e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Deus não se deixa levar por atitude externa. Deus age quando o que está dentro se rasga. Rasgar a atitude de um arrependimento profundo e verdadeiro. Ninguém conhece o coração do homem melhor do que ele e Deus. E você sabe se a tua conversão é uma realidade na tua vida. Você sabe. Porque esse rasgar do coração é uma mudança interior radical, e não somente em gestos, em palavras, em atitudes. Não somente. Rasgar o coração é dar a oportunidade a Deus agir de uma forma gloriosa, a ponto de, terminando este momento, o Senhor poder dizer: agora você é meu filho. Então Joel está dizendo a primeiro nível: olha, conversão é a somatória de choro, de pranto, de jejum e do rasgar do coração. Choro, pranto, jejum e o rasgar do coração. 4 itens compõem a somatória da verdadeira conversão.
Então, Deus está dizendo o quê? Tome em primeiro lugar essa atitude para comigo. Se dobre diante de mim. Não tenha as minhas coisas, a minha palavra e o meu agir como algo rotineiro. Não. As minhas misericórdias se renovam a cada manhã. E se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é porque a cada noite pecamos. Senão não precisaria da renovação da misericórdia. Mas nós somos pecadores, inclusive dormindo. Por isso que enquanto dormimos, Ele não dormita, Ele não dorme. Ele acampa-se ao redor do nosso leito. Você já teve pesadelo? Quem teve pesadelo aqui já? Isso aí foi uma fagulha que o diabo achou e entrou. Mas imediatamente o Senhor te acorda. Você já viu quando tem uma pedra de 10 toneladas em cima do teu peito, você não pode respirar, você tenta empurrar, quando você acorda, empurra o cobertor. Você acorda suado, assustado, parece que tudo fica estranho. Eu quero dizer uma coisa, Deus é tão maravilhoso que até para nós dormirmos Ele não dorme. Para nós descansarmos Ele não descansa. Enxergue isso. Conversão é que o Senhor espera de cada um de nós. Mas agora eu vou para o outro nível, que já não é mais aquele que não tem a salvação dentro de si. É aquele que tem, mas muitas vezes desconhece. Vamos para Jeremias, capítulo 29. Versos 12. E 13. Ele diz assim, olha a primeira palavra que o Senhor usa através de Jeremias. É o Senhor dizendo o quê? Então, me invocareis. Bom, quando você lê Romanos 10, de 13 a 15, diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Ele está falando com quem não voltar a se arrepender, se converter. Ele está falando com alguém que já tem dentro de si o fundamento que é Cristo. E ele diz assim, então me invocareis, olha como muda, e ireis. E agora ele fala mais o quê? E orareis a mim, e eu vos... Então, me invocareis, ireis, e orareis, e eu vos ouvirei. Olha as promessas de alguém que já sabe que Ele é salvação. E eu tomei posse do que Ele fez através do seu Filho amado na cruz do Calvário. Lá Ele pagou os meus pecados, comprou-me, tirou-me das garras daquele que só queria me destruir, e Ele disse a mim o que está em Isaías 43:1, agora tu és meu. Agora tu és propriedade minha, agora a tua vida é comigo, agora é eu e você. Aquele que quer te destruir, esse não tem para te destruir. E se porventura quiser tocar em você, vai ter que pedir a mim antes, porque se mexer com você, sem me avisar, vai tocar na menina dos meus olhos. Aí eu me iro. Aí eu monto no querubim e eu esmago a serpente.
Nossa. Gente, eu acho que vocês, não sei, tem algum problema aí. É verdade. Eu estou dizendo para você que o Senhor vai esmagar a serpente que quer te destruir. Serpente chamada o diabo. E eu fico, amém. Tá bom. Ok. Joia. E fala o quê? Aí, cara de cima. Não me invocareis. Ireis. E orareis. E eu vos ouvirei. Eu vos ouvirei. Mas a ele diz algo. E, a seguir, buscar-me-eis. Meu querido, aonde Deus está para eu buscá-lo? Para onde eu vou? Porque buscar é trazer para perto aquilo que eu conheço. Mas vou buscar Ele aonde? Buscar-me-eis e me achareis. É sinal que nem sempre eu acho. É sinal que nem sempre eu encontro. Ainda que eu sei que eu vou buscar aquilo que eu tenho certeza que vive. Jó disse isso. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a face da terra. E eu o verei com os meus olhos, não com os olhos de outros. Eu mesmo o enxergarei. Conversão. Invocar. Buscar-me-eis e me achareis. Olha a mesma afirmativa que lemos há pouco no livro de Joel. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Então não se encontra o Senhor de qualquer busquinha, não. Enquanto você não notar que o teu coração se rasgou, que você está contemplando a soberania e autoridade daquele que te comprou, que você mantém a reverência diante do Senhor de uma forma gloriosa. Tão logo você entra na presença dEle, você se ajoelha diante da autoridade dEle. Invocar é chamá-lo, é buscá-lo, para que ele seja pronto auxílio. Porque ele diz que nas lutas que temos que lutar, ele nos dá um aviso glorioso. Esta batalha não é tua, é minha. Eu vou pelejar por você. O que você vai ter que fazer é rasgar o teu coração e dizer: Senhor, seja o meu auxílio, seja o meu libertador, seja o meu redentor, seja o meu salvador, seja o meu perdoador, o meu galardoador, seja o meu reconciliador, porque eu confio em Ti. Então continue confiando, porque essa batalha não é tua. Eu é que vou à frente agora, e vou voltar só para você ter um ato. Hastear a tua bandeira de vitória. Até lá no máximo. Eu pelejo por você. Convertei-vos a mim. E depois, buscai-me. Porque às vezes você vai me achar. Mas aonde que eu vou achar o Senhor? Querem ver que uma passagem que muitas vezes
se nós olharmos, não é a resposta aparente para isso, mas ela é. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 139, a partir do verso 7. Salmo 139, a partir do 7. Você quer encontrar o Senhor? Quer? Sabe quando que você encontra Ele? Não, quando você foge dEle. É incrível, né? Para encontrar o Senhor, muitas vezes nós queremos fugir. Nós temos medo. E olha o que o salmista diz, no 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Aí ele mesmo começa a dizer, se eu subir ao céu, o que diz? Se eu for para o céu, tu estás aí. Se eu fizer a minha cama no Seol ou no inferno, nas partes mais profundas da terra, o que diz? O que diz? Eis que tu ali estás também. Caramba, eu vou para a altura mais alta ou para a profundidade mais baixa para fugir. Se eu vou para cima, tu estás aí. Se eu vou para baixo, tu estás aí. O que mais ele diz agora no 8? Perdão, no 8 não. No 9. Se eu tomar as asas da alva. E o que mais? E habitar nas extremidades do mar. O que diz o 10? Até ali a tua mão, quer dizer, não adianta. O que mais? A tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, eu vou para as trevas, porque pelo menos nas trevas ele não me vê. O que diz? Ele pega a noite, que é a figura das trevas, e transforma em dia, te vê. Você se esconde nas trevas, ele transforma as trevas em dia, em luz. Ele ilumina tudo a ponto, o que você está fazendo aí? Ele vai perguntar o que perguntou para Adão. Adão, onde tu estás? Senhor, eu temi que tu vinhas e eu me escondi. Porventura tu comeste ou fizeste o que eu disse para não fazer? Não adianta, esconde atrás da árvore que ele enxerga você por trás, pela frente da árvore, ele te vê atrás dela. Aí diz mais. 11. Se eu disser, de certo que as trevas me esconderão, me encobrirão então à noite, esta noite se tornará a luz à roda de mim. Quer dizer, não vai ter nada que me esconda, tu vais me enxergar. Aí o 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti. Para mim é noite e dia, para ele não. Ele enxerga tudo. Então, depois que, se eu for para o céu, ele está. Se eu for lá para o inferno, o Seol, lá ele está. Se eu tomar as asas da alva voar, ele está. Se eu fizer no Seol lá a minha cama, ele está. Se eu for para a extremidade do mar, ele está. Se eu me esconder nas trevas, ele está. Então eu cheguei em uma conclusão. Aonde eu for, ele está. Então ele está junto de mim. Buscar-me-ei. Aonde que eu vou buscar? Aqui junto. Porque não adianta, onde eu vou ele está. Eu tenho falado, e quando você orar, não fale alto, não.
Porque ele vai falar assim, fala baixo, estão dormindo, eu nunca saí do teu lado. Eu nunca te deixei sozinho. Nunca deixei de pelejar por você. Fala baixo. Gritar para quê? Eu estou aqui. Então, eu quero te dizer uma coisa. Busque Ele. Ele está mais perto de você do que você imagina. E às vezes a gente ora erradamente quando diz assim, se tu soubesses o que eu estou passando. E ele estava falando, eu passo com você, como que eu não vou saber? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado me consolam. Duas coisas que não te abandonam também, vara e cajado. O cajado, ele tem na ponta uma curva. Porque ovelha não tem, já falei aqui, ovelha não tem senso de perigo do abismo. Ela vai indo, daqui a pouco ela cai. Para não cair, o pastor vai lá e faz isso. E pega aqui, ó. E até ele puxar para você chegar perto dele, você fica sem fôlego. Quando ele tira o cajado, você... Ufa, ainda bem. E quando você pula o aprisco dele, ele usa o quê? Não o cajado, mas a vara. E a vara é a ponta do cajado, não a curva, mas a pontuda, que ele cutuca. Você vai sair do caminho, ele tchum, você... Ele está junto. Dentro do vale da sombra e da morte, ele está lá junto. O que mais você quer? Então, como criancinhas, arrependam-se, convertam-se. Viu? Converter não é papagaiada, garganta, é ter atitude de mudança de direção e conversão interna, de coração. Rasgue o teu coração diante dele. Rasgar é falar com ele sincero. Verdades. Fale para ele, eu sou incrédulo, Senhor. Eu não tenho crido em ti. Fala isso com ele. Porque não adianta você esconder, ele já sabe. Mas quando a gente abre e rasga o coração, a gente fala cada coisa, que depois a gente até se arrepende. Mas o Senhor fala assim, não, eu ouvi a tua boca falar do que o teu coração está cheio. E por eu ouvir tudo que você falou, pode esperar que você vai me buscar e vai me encontrar. Amados, Deus os abençoe. Amém. Uma quinta-feira cansativa. Deus escolhe para nos falar isso. Que coisa, não? Eu tenho a impressão que nos dias de maior cansaço é o que mais ele fala. Né? No domingo a gente vem todo bonito aqui, dá a impressão de que ele não fala, né? Mas na quinta-feira que vem todo mundo arrebentado, ele abre a boca. Eu falei que eu não ia sair daqui como eu entrei, eu já estou novo. Se tiver que ter uma vigília aqui, nós vamos. Nós vamos ficar aqui pregando o resto da noite. É que quem está sentado vai dormir, mas eu vou pregar. Obrigado ao Senhor por tudo isso que Ele tem nos falado. Eu preguei, encerrei uma sequência de pregações em que eu disse, a voz está no meio entre o ímpio e o salvo. Entre o problemático e o liberto. Entre o duvidoso e o que tem segurança. É a voz. Ouça a voz do Senhor. O que Ele está te falando é uma verdade. Põe em prática, não em atitudes externas, mas para você mesmo,
dentro do teu coração. Amém, amados? Amém. Vamos ficar em pé? Que o Senhor possa permitir que você tenha com Ele um encontro real e verdadeiro. Quando nos encontramos com o Senhor, a nossa linguagem muda. Alguém fala palavrão aqui? Não. Só tem mentiroso. Eu sei. Você pensa que Deus não mostra, não? Tem santos aqui que tem uma linguagem daquelas. No momento de estressamento, sai o que não deve. Alguém mente aqui? Alguém mente? Sim. Todo mundo quietinho, ninguém falou amém. Tem os que mentem. E tem gente que é cara de pau a ponto de dizer mentirinha santa. Nós mentimos quando falamos que somos filhos de Deus e não somos. Nós mentimos quando falamos que nos convertemos e não nos convertemos. Nós mentimos quando falamos que amamos e não amamos. Falamos, muitas vezes somos temperantes, mansos e não somos. Nós mentimos toda hora. Pedro chegou para o Senhor e falou: olha, Senhor, ninguém vai tocar em ti, porque antes, se tiver que te tocar, vai ter que tocar em mim primeiro, passar por mim. O Senhor virou para ele e falou: rapaz, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, você fica com história. Nós somos os Pedros da idade contemporânea, da nossa época. Então, tenha com Ele um encontro verdadeiro e real. Porque se Ele vier, e Ele está para vir, e a palavra diz que Ele vem no rasgar do céu, ante a última trombeta dos anjos. Ele vem. E se Ele vier, e eu não me converti verdadeiramente, dificilmente nos encontraremos na vida eterna. Mas eu peço a Deus que todos nós, todos que estão ouvindo a palavra desta noite, inclusive aqueles que podem estar nos assistindo pela internet, ouça, e ouvir é praticar, torná-la uma realidade na nossa existência terrena. Se você ouvi-la, nós vamos sentar na mesa das bodas do Cordeiro. Amém. Nós vamos participar da festa do casamento. Até porque somos convidados especiais. É a noiva. Somos a noiva. Todo homem diante do Senhor é mulher. Não fique bravo, não. Porque somos noiva do Cordeiro. Então, torne isso uma realidade na tua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Obrigado pela tua voz. Obrigado pela tua correção, os teus ensinamentos. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque tu és longânimo, benigno, misericordioso. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado pelo perdão. Quanto não erramos. Obrigado pelo teu olhar.
Obrigado pela cruz. Obrigado, Senhor, porque Tu tens pisado a cabeça da serpente. Obrigado por pelejar as nossas pelejas. Obrigado por interceder por nós. Obrigado por tudo que Tu nos tens dado. Conserta-nos. Ensina-nos a buscar-te, porque se buscarmos como Tu queres, nós Te encontraremos. Ajuda-nos. Ajuda esta igreja. Ajuda as ovelhas desse aprisco. Que haja mudança, transformação, conversão verdadeira. E alegra o coração desse povo, para que ao adentrar na presença do soberano, haja louvor, haja júbilo, haja reverência. Leva-nos para os nossos lares, meditando nessas duas passagens. E que a Tua presença, e eu peço isso no levantar da minha destra, que a Tua presença nos faça descansar. E descansando, aliviados, porque a Tua palavra diz: todo aquele que está cansado e oprimido, venha a mim, e eu vos aliviarei. Livre, possamos entrar, Te buscar, Te encontrar, e Te encontrando, possamos receber o Teu abraço. Que essa bendita graça de Te encontrar e ser por Ti abraçado repouse sobre todo o Teu povo, não somente nesta noite, mas em toda a nossa caminhada. Eu Te peço isso agradecido, e tendo gratidão no nosso coração, todos nós dizemos amém. Amém, amém, amados.